Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje dando continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos no capítulo As 5 Alternativas da Humanidade. Hoje nós vamos entrar no item número 5, que trata da doutrina espírita, propriamente dita. E nós conversávamos sobre algumas dessas alternativas que Kardec apresentou para todos nós. Alternativas que, para a época, para o século XIX, tinham ali a sua relevância. Ele falou um pouquinho sobre a doutrina materialista, depois falou sobre a doutrina deísta. Deixa eu pegar aqui os nomes direitinho. Está aqui para nós. Ele colocou então materialismo, falou um pouquinho sobre o panteísmo, falamos um pouquinho sobre o deísmo, sobre o dogmatismo e agora falar sobre o espiritismo. E a gente lembra, né, que trazendo um pouco para a nossa atualidade, essas questões de alternativas filosóficas, espiritualistas, religiosas, nós temos também algumas delas que são bastante praticadas atualmente, não a ponto de superar as religiões tradicionais, mas de um modo geral assim, vivendo, as pessoas optam, né, por viver essa alternativa de um modo pessoal, de um modo individualista. E aí então nós temos, por exemplo, do materialismo, nós podemos também chamar de ateísmo, né? O que significa o ateísmo? A palavra tel, que a gente sabe significa Deus. Nós temos duas opções: aqueles que acreditam em Deus, que são os teístas, que é o nosso caso, e dentro desse teísmo nós temos as religiões que são monoteístas, que são politeístas, né, e outras ramificações. E temos os ateístas, aqueles que não acreditam em Deus. Temos também hoje, que é muito falado, embora pouco compreendido, a ideia do deísmo, né, que a gente já conversou aqui com Kardec trazendo para nós, que faz com que o homem busque a compreensão a respeito de Deus através da razão. Então não é simplesmente você tem que acreditar porque aprendeu. Você acredita porque algo dentro da sua lógica o levou a essa constatação, né? Não ver milagres como algo generalizado, mas ver o milagre como algo específico na vida de cada pessoa. E isso não traz nenhuma prova da existência de Deus, mas é uma convicção pessoal que se desenvolve em cada pessoa. Temos também hoje os agnósticos e os gnósticos, né, que são outras duas linhas filosóficas. O gnosticismo ele foi uma crença que começou a se desenvolver lá, após Jesus, né, no primeiro século, e acabou até se misturando um pouquinho com o cristianismo, que gerou uma certa perseguição na época, uma certa recusa. Mas os gnósticos, né, acreditam em Deus sem necessariamente estarem vinculados a nenhuma crença. Então também acreditam nos seus milagres, acreditam na sua potência, né, como força criadora. Então buscam dentro de si mesmos uma forma de se relacionar com Deus sem nenhuma preocupação de uma prática estabelecida dentro de rituais, dentro de dogmas, dentro de uma filosofia. Então é uma crença pessoal que essa pessoa tem. Já os agnósticos, não, a princípio não, André, não traz nenhuma informação a respeito da reencarnação, né? Porque o indivíduo pode ser gnóstico, ter uma relação com Deus e acreditar ou não na reencarnação. Então, como eu falei para vocês, por ele não ter uma base dogmática, ele não traz proibições ou traz afirmações. Ele simplesmente diz: eu acredito em Deus e eu sinto Deus da minha forma. E aí o que vem de crença complementar, se por acaso ele é médium, se por acaso ele acredita em reencarnação, isso não modifica a característica da sua crença. E temos os agnósticos, né? Os agnósticos são um grupo naturalmente oposto aos gnósticos, que eles não são como os ateus. Os ateus recusam definitivamente a existência de Deus. Já os agnósticos, eles dizem que o homem não pode provar a existência de Deus por estar acima da sua capacidade intelectual. Então é possível que Deus exista? É possível, mas se você não prova, então ele não existe. Então o agnóstico é aquele que fica, né, segundo os ateus, que acabam pegando um pouco no pé dos agnósticos, são aqueles que ficam em cima do muro. Não acreditam nem numa coisa, não acreditam em outra. Simplesmente mantêm a mente aberta para as possibilidades, mas só aceitam aquilo que é definitivamente racional. O que mais que nós temos? Temos os céticos, né? Os céticos são aqueles que só acreditam naquilo que podem ver. Então, por exemplo, se você
fala sobre alienígenas, o cético naturalmente só vai acreditar se você demonstrar para ele um alienígena. Se você mostra uma foto de alienígena, ele vai se preocupar em estudar essa foto para saber exatamente se ela é verdadeira ou não. Se você mostra uma foto de uma materialização espiritual, da mesma forma ele não vai acreditar simplesmente, ele vai pegar essa foto e vai fazer uma investigação. Então, nós não podemos dizer, o ver para crer, né, Júnior? Então, de um modo geral, a gente vê que cada uma dessas linhas filosóficas ou dessas religiões, elas trazem características que, de um modo geral, acabam fazendo com que elas se individualizem, cada uma com sua característica, mas de um modo geral também elas acabam se misturando. As características de um com as características do outro. Então, o que Kardec colocou das 5 alternativas da humanidade aqui na visão dele, nós hoje complementamos com mais ideias que surgiram a partir daquele período do século XIX, porque o homem foi descobrindo novas ideias, né? A tecnologia permitiu a difusão de novos pensamentos. Nós temos, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé, que são 2 religiões de tradições africanas, que trazem as suas divindades. E essas divindades também se entraria, de um modo geral, no teísmo, porque acreditam em Deus, mas não necessariamente ficariam fixas no monoteísmo, mas acreditam em vários deuses diferentes. Então seria no monodeísmo, né, que também seria dessa forma. Então temos aqui essas várias opções que vão apresentando, que vão surgindo em torno do homem, da relação que o homem tem com Deus. Aqui nós falávamos então sobre as crenças dogmáticas, né, em especial aquelas religiões, as religiões tradicionais. Então trazem seus dogmas, e Kardec coloca aqui algumas perguntas a respeito desses dogmas. Então nós lemos aqui até uma parte, eu vou só fazer uma revisão rápida das questões que foram apresentadas. São 8 perguntas só, nós paramos quase que no finalzinho, então vamos rapidamente aqui para termos uma ideia do que ele falava sobre as religiões dogmáticas. Que tipo de perguntas podem ser feitas para compreender os dogmas que são apresentados. Então a gente lembra sempre que os dogmas são, né, o indivíduo vive uma única existência, essa sua única existência, ele nasce com o pecado original, depende de rituais, do batismo, por exemplo, para poder se purificar, depende das suas confissões. Após a morte do seu corpo físico, como destinação, ele teria o céu, o inferno, ou, para os católicos, também o purgatório, aguardaria um juízo final, para que houvesse aquele julgamento de todas as almas. Então esses são dogmas. Então Kardec coloca para nós aqui as perguntas, né? Ele diz assim, é uma nota que ele trouxe para nós. A separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. Criação de anjos ou almas privilegiadas, isentas de qualquer trabalho para chegar à perfeição, etc, etc. Consequência. Essa doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. E aí Kardec faz as perguntas. De onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Então, aquela criança que nasce apresenta alguma faculdade, o homem que nasce com a sua tendência, aqueles que demonstram a genialidade do intelecto, aqueles que demonstram uma ignorância completa com relação ao conhecimento, aqueles que trazem o caráter bom, o caráter mau. De onde vêm essas disposições inatas? Como Deus criou esses espíritos e por que alguns foram criados de uma forma e outros de outra? Por que uns nasceram, por exemplo, em regiões que exercem sobre ele uma influência negativa, a sua família, a sua comunidade, o país onde nasceu, enquanto que outros nascem protegidos dessas influências, tendo um lar bem estruturado, uma condição financeira adequada? Como é feita essa escolha? 2. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que entram na vida bem-aventuradas sem o trabalho a que os outros estão sujeitos durante longos anos? Por que são recompensados sem terem podido fazer o bem, ou privados de uma felicidade perfeita sem terem feito o mal? Então as crianças também são pontos importantes, né? E no nosso último encontro a gente conversou sobre essa questão, e aqui o próprio Chico Xavier, na época do Pinga Fogo, em 1971, fez uma referência sobre isso,
porque falava sobre a reencarnação, e durante aqueles questionamentos, né, o programa Pinga Fogo, para quem não se lembra, ou para quem não conhece, ele era um programa mais ou menos como se faz hoje, na atualidade, um programa do tipo Roda Viva, em que um convidado de uma determinada área de conhecimento da sociedade, literatura, educação, política, economia, religião, arte, qualquer uma dessas perguntas, e aí então é convidada uma bancada de pessoas, de jornalistas, especialistas, ligados a essa área desse convidado, e aí então é feito aquele debate, aquelas perguntas, né, que ele vai respondendo durante a entrevista. E na época Chico Xavier foi colocado então Pinga Fogo, né, o nome para a época ele tinha um significado interessante, né, porque mostrava assim, algo picante, provocativo, né, e para nós hoje não tem tanto significado assim. Então no Pinga Fogo o Chico foi convidado para falar sobre o Espiritismo. Foi a primeira vez que o Espiritismo foi abordado de um modo direto, né, na nossa mídia, foi pela antiga Rede Tupi, né, que depois se transformou no SBT da atualidade, né, mas a Rede Tupi era um programa de grande alcance nacional. E ali a audiência foi absurda, tanto que fizeram um outro programa, se estendendo inclusive depois dos horários. E nesse programa, Chico então recebeu o áudio, recebeu o vídeo de uma pequena pergunta, né, de um pastor evangélico. Perguntava então se nós acreditamos na reencarnação, como explicar, por exemplo, Adão e Eva, que eram os dois seres criados inicialmente. Para a época, como eu comentei com vocês, em 1971, esse dogma de Adão e Eva era algo bastante aceito pelas religiões, que apenas analisavam friamente aquilo que estava escrito na Bíblia, que é, né, considerada a escritura sagrada para algumas religiões, né, principalmente o Antigo Testamento. E aí então foi perguntado sobre isso, e o Chico colocou, olha, a gente tem que analisar com mais cuidado, porque um pouco mais à frente, no próprio livro A Gênese, no capítulo 4, nós temos ali a cidade de Nod, que é... Exato, Nelson, bom dia. Então, no capítulo 4 falava sobre Nod, onde Caim se refugiou e depois se casou e tudo mais. E aí ele lembrava, né, como é que nós podemos não falar em reencarnação quando nós vemos crianças que nascem com doenças congênitas, crianças que nascem com cânceres, que se desenvolvem logo nos primeiros anos de vida. Como é que nós podemos imaginar que Deus proporcionou a essas crianças uma experiência tão dolorosa sem considerarmos a reencarnação como uma situação que traria de uma existência anterior um débito a ser quitado por esse espírito? Então é uma pergunta que Chico colocou em debate naquela época, e é uma pergunta que o próprio Kardec também fala sobre isso. Como é que nós podemos considerar uma criança que nasce e desencarna logo nos primeiros anos de sua vida, sem ter cometido nenhum erro, sem ter praticado nada de positivo, e qual é o seu destino? Né? O caso dos suicidas também é um outro caso que ele abordou. Né? Aqui no item 3, por exemplo, qual é a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência de seus atos? Mais uma vez a gente lembra que o cretinismo e a idiotia eram duas denominações médicas, né, diagnósticas, para poder falar sobre as deficiências mentais ou as limitações intelectuais, como nós dizemos hoje, né? Bom dia, João. Bom dia, Maria Lúcia. Então, como nós falamos hoje, então nesse caso, tanto as deficiências intelectuais que são severas, cheguei até a comentar com vocês aqui para a gente poder lembrar, falei um pouquinho sobre a Fundação Espírita Nosso Lar, né, ou Casas André Luiz, né, aqui em São Paulo, que tem um hospital que atende a muitas pessoas que são que vivem essa experiência das limitações intelectuais, assim como suas famílias, ou mesmo pessoas que foram abandonadas, e nós temos ali alguns casos em que são limitações bastante severas. E essas pessoas, desde o dia em que reencarnaram, vivem essas limitações e não têm condições de exercer o seu livre-arbítrio para praticar nada de positivo, nada de negativo. Qual é a sorte desses espíritos? Como eles são designados no mundo espiritual? Eles vão para o céu ou eles vão para o inferno? Se vão para o inferno, vão injustamente porque não fizeram nada de mal. Se vão para o céu, também vão injustamente porque não fizeram nada de bem. Então, dentro desse dogma, essa é uma outra questão que é levantada. Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, quando não são o resultado de nenhum ato da vida presente? Nós falamos de pessoas que nascem em situações bastante difíceis economicamente, vivem na miséria, vivem na penúria, sofrendo as ações as ações da violência, do descaso, das diferenças sociais.
pessoas que nascem com essas doenças de nascenças, né, que são essas que nós conversamos, como por exemplo hidrocefalia, paralisia cerebral, síndrome de Down, deformidades de modo geral, né, qual é o destino desses espíritos? A Miriam colocou, alegam que são criaturas já salvas porque são vítimas dos pecados dos pais, né? É um argumento um tanto quanto questionável, né, Miriam? Mas como quando nós estamos presos, amarrados num dogma, é necessário que encontremos então respostas para poder nos convencer de que o dogma é legítimo, né? No item número 5, qual é a sorte dos selvagens e de todos aqueles que morrem forçosamente no estado de inferioridade moral onde se encontram colocados pela natureza mesma, se não lhes é dado progredirem ulteriormente? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Por exemplo, né, nós temos tanto na Amazônia, como na Ásia, como aqui na América Latina de modo geral, nas Américas de modo geral, nós temos ali algumas pequenas sociedades ainda primitivas, né, por exemplo, de índios, de tribos africanas, de tribos na Ásia, principalmente naquela região do sudoeste asiático, né? Mesma coisa acontece na Índia, por exemplo. A gente vai no interior da Índia, encontra ali algumas comunidades que são completamente afastadas, vivem de uma forma completamente afastada daquilo que nós consideramos como civilização. Então, nesse caso, como considerarmos esses espíritos, já que considerarmos a evolução espiritual desses espíritos, já que eles estão ali restritos àquele modo de existência, enquanto outros são privilegiados de terem o conhecimento, de terem o discernimento, de terem o conforto de modo geral. Outro, por que Deus cria umas almas mais favorecidas do que outras? Aí basta a gente olhar um pouco pela janela de nossas casas que a gente vai fazer uma comparação. Enquanto um passa com o seu carro, o outro puxa uma carroça de papel reciclado. Enquanto uns vão ao supermercado, outros estão nos lixões procurando comidas para aquilo que é o básico da sua sobrevivência. Enquanto nós comparamos algumas nações que vivem o conforto da tecnologia e da infraestrutura, nós temos outros que vivem completamente abandonados, né? Então, por que umas são favorecidas e outras não? 7. Por que chama-se prematuramente aqueles que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo, desde que não lhes é dado adiantarem-se após a morte? Aí fala então, chamar a si prematuramente seriam aqueles que desencarnam na juventude. Aí nós temos ali aqueles que nos chocam, aqueles que de um modo geral nos provocam realmente, né, um questionamento. Por que jovens desencarnam, sendo que outros vivem até os seus anos de alta experiência, vivendo 7, 8, 9 décadas, enquanto que uns vivem 1, 2 décadas no máximo? E finalmente a gente tem aqui, por que Deus criou os anjos, chegados à perfeição sem trabalho, enquanto outras criaturas estão submetidas às mais rudes provas, nas quais têm maiores possibilidades de sucumbir do que saírem vitoriosas, e etc, etc, né, Kardec coloca aqui. O Elcio colocou, né, de passagem numa reunião mediúnica, a um espírito que não queria reencarnar pois ficaria numa cama, né, com um amontoado de carne em exposição, hidrocefalia. Foi duro, né? Dá pra gente imaginar, né? Aliás, eu li para vocês aqui um espírito, um depoimento de um espírito que, depois de ter vivido de uma forma bastante problemática, envolvido com jogos, envolvido com álcool, desestruturando a sua família, né, vivendo ali com seus comparsas, nessa vida de prazeres e muitas vezes até de corrupção, depois que ele desencarnou, ele tinha ali já tinha feito uma reflexão e já tinha se reequilibrado, diante do seu passado, e já tinha ali feito um planejamento futuro. Ele aguardava apenas o momento da sua reencarnação. E no seu depoimento ele dizia assim para nós, né, que ele sentia que o grande momento estava chegando. E aí ele começava a demonstrar aquela insegurança. Será que eu vou fracassar de novo? Será que eu não vou fracassar? Então, diante de algumas experiências, os espíritos ficam inseguros, ficam temerosos, mas aceitam essa determinação porque sabem da necessidade. Mas muitos outros, quando se deparam com essas experiências, principalmente quando são provas, a gente lembra que a gente pode fazer uma comparação prática, né, do que é prova, do que é expiação. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a expiação é uma opção que o espírito faz para poder se reconciliar perante as leis divinas, para poder se regenerar, né, perante a sua própria consciência. Enquanto que a prova é uma determinação para provar o seu caráter. E como toda prova, ninguém gosta de fazer prova. Se você vai a uma escola e você fala assim, olha,
nós vamos fazer uma prova hoje para testar o seu conhecimento. E aí então a gente já ouve aquela chiadeira toda, todo mundo reclamando, porque isso, porque aquilo. Já um outro, quando sabe que tem que fazer um trabalho, porque esse trabalho vai ajudá-lo no seu desenvolvimento, pois é, ainda querem colar pelo menos, né, Elcio? Nem sempre conseguem. Então já se você faz um trabalho, por exemplo, para poder melhorar a sua condição, você faz de boa vontade, com todo o seu esforço. Já a prova é o contrário. Então a prova é sempre uma imposição ou uma escolha que o espírito faz e ele faz contra a sua vontade. Tanto assim é fácil a gente poder ter uma ideia, né? Essa explicação se torna bastante clara. Se você vai a um hospital, vamos pegar por exemplo um hospital do câncer, como tem aqui em São Paulo, e aí então você pega 2 pacientes, um em cada cama, com o mesmo tipo de câncer. Um se encontra conformado e o outro se encontra revoltado. De um modo geral, aquele que está revoltado sofre uma prova que foi imposta contra a sua vontade, enquanto que o outro que é conformado aceita aquela experiência como sendo ali o resultado, né, de um erro do passado e que para ele é um motivo de depuração. Então a gente vê ali que a condição, né, ou a forma como o espírito vivencia aquela experiência demonstra, né, de qual é a origem da experiência que ele viveu. André colocou, né, que se estivesse num lugar legal lá em cima, não queria vir novamente para cá não, né? Ninguém gostaria de vir, né? Aliás, eu conversava esse fim de semana com como técnico do meu computador. Ele é um garoto ainda de 17 anos, né, tem um grande conhecimento de informática. E aí então a gente conversava um pouquinho sobre, e eu não lembro por que acabou caindo no assunto, né, de falar sobre religiões. Ele falava, né, eu sou católico, mas eu acredito assim daquele jeito, né? Minha namorada é evangélica e tal, né? Eu conheço gente que é espírita como você, né? Porque ele tem conhecimento disso. Ele mexeu no meu computador e meus livros estão tudo aqui em cima dizendo claramente, né? E aí então começamos a conversar, né? Mas como é que você vai acreditar numa coisa assim que você não vê? Né? Como é que você vai aceitar algo que... Por que os espíritos vêm para o mundo, por exemplo, sabendo que lá é um lugar melhor? Eu falei, mas é aí que está a questão. Né? A gente começou a conversar rapidinho sobre o porquê das reencarnações, sobre o porquê de você deixar esse ambiente mais aconchegante, mais confortável, mais bonito, mais saudável, para você viver experiências dolorosas. Né? Então, como o tempo era curto, a gente acabou não entrando nos detalhes mais profundos da doutrina, mas certamente, né, isso acabou levantando, né, essa questão. Mas, de um modo geral, Kardec coloca então todos esses questionamentos, colocou só 8 questões aqui, mas poderíamos aqui ficar listando várias e várias e várias, né, para poder analisar esses dogmas, né, e as dificuldades que nós temos de fazer com que eles tenham validade para nós. E aqui então na última opção, na última alternativa que Kardec põe para nós, ele fala exatamente sobre a doutrina espírita. Vamos ver se ele vai puxar muita sardinha para o lado dele ou se ele vai usar bem a lógica para falar sobre aquilo que o Espiritismo oferece. Então ele diz assim para nós: o princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. Mesmo ponto de partida para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e estão submetidas ao progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, após terem passado, como as outras criaturas, por todos os degraus da inferioridade. As almas, ou espíritos, progridem mais ou menos rapidamente, em virtude de seu livre-arbítrio, através do seu trabalho e sua boa vontade. A vida espiritual é anormal. A vida corporal é uma fase temporária para a vida do espírito, durante a qual ele reveste momentaneamente um envoltório material do qual ele se despoja com a morte. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corporal é necessário ao espírito até que tenha atingido um certo grau de perfeição. Ele aí se desenvolve pelo trabalho ao qual está sujeito, pelas suas próprias necessidades, e aí adquire conhecimentos práticos especiais. Uma única existência corporal, sendo insuficiente para fazê-lo adquirir todas as perfeições, retoma um corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias, e a cada vez aí chega com o progresso que efetuou nas suas existências anteriores e na vida espiritual.
quando adquiriu no mundo tudo o que ele aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos mais adiantados intelectualmente e moralmente, cada vez menos materiais, e assim por diante, até a perfeição da qual é suscetível a criatura. O estado feliz ou infeliz dos espíritos é inerente ao seu adiantamento moral. Sua punição é a consequência de seu endurecimento no mal, de maneira que, perseverando no mal, punem-se a si próprios. A porta do arrependimento, porém, jamais lhe é fechada, e eles podem, quando o querem, voltar ao caminho do bem e chegar com o tempo a todos os progressos. As crianças que morrem em tenra idade podem ser mais ou menos adiantadas, pois já viveram em existências anteriores em que puderam fazer o bem ou cometer más ações. A morte não os liberta das provas a que devem se submeter, e recomeçam em tempo útil uma nova existência na Terra, ou em mundos superiores, segundo seu grau de elevação. A alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Sua inteligência é frequentemente superior, e sofrem pela insuficiência de meios que têm para entrar em relação com seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar. Abusaram de sua inteligência nas suas existências anteriores e aceitaram voluntariamente serem reduzidos à impotência para expiar o mal que cometeram, etc., etc. Bom, de tudo aqui que Kardec colocou como temas fundamentais da doutrina espírita, aliás, se vocês se lembrarem e precisarem de um resumo que fala da doutrina espírita, dê uma chegadinha aqui então no livro Obras Póstumas, lá nas 5 alternativas da humanidade, no parágrafo 5, doutrina espírita, que ele faz um resumo sobre tudo isso que nós conversamos hoje, né? Então a gente vê que as religiões, de um modo geral, cada uma apresenta uma proposta para fazer com que o homem se eleve a Deus. E obviamente o que Kardec coloca aqui, porque ele analisa, na verdade, a religião como filosofia, não simplesmente como meio de contato do homem com Deus, ou meio de elevação do homem em direção a Deus, nós poderíamos falar, por exemplo, por que se vestem daquela forma, por que realizam rituais daquela forma, por que se reúnem naquele local que tem aquele formato, por que pensam dessa ou daquela forma, né? Então nós poderíamos questionar aqui várias situações que para nós são curiosas. Basta a gente pegar, por exemplo, um programa que fale sobre religiões de modo geral. Tem até um documentário em inglês que foi produzido falando sobre as religiões do mundo. São vários DVDs até, cada DVD falando de uma religião especificamente. E isso das grandes religiões, obviamente, né, não fala do espiritismo, mas fala das religiões que lidam com a espiritualidade, por exemplo, no caso da Umbanda, e mostra aqui uma reportagem sobre o Brasil. Vieram até aqui para poder filmar, né, um terreiro de Umbanda, para poderem demonstrar essa crença. E falam dos indígenas, falam do catolicismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, shintoísmo e tantos ismos que tem por aí. E aí então, quando a gente começa a ver um documentário como esse, é muito natural que situações particulares nos chamem a atenção. Se a gente vai, por exemplo, até a Índia e começa a analisar o hinduísmo, uma das religiões que mais seguidores tem no mundo, isso porque ela é praticada na Índia, e a Índia é considerado ali um dos países mais populosos do mundo, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Brasil tem ali por volta de 200 milhões, só a Índia tem 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 300, né? Então é muita gente. E ali a crença deles é uma crença politeísta, e eles possuem mais de 3.000 templos com mais de 3.000 divindades. Em cada região da Índia eles cultuam uma divindade específica. Tem ali, fazem uma prática religiosa, um encontro religioso, considerado o maior encontro do mundo, juntando ali milhões de pessoas. Algo grandioso. Então a gente começa a observar, né, por que nós temos ali aqueles que se martirizam, aqueles que fazem o seu jejum, aqueles que são os ascetas, né, que usam aquelas práticas que para nós são um pouco bizarras. Aqueles, por exemplo, os ascetas são aqueles que não comem determinada comida, aqueles que não tomam banho, aqueles que se perfuram, se cortam, aqueles que... Tinha um homem, né, num desses festivais, ou desses encontros, que ele não se sentava e não se deitava
há mais de 3 anos, ele ficava apoiado em cima de uma perna, e ele fazia isso em nome da sua fé, em nome da sua crença. Então a gente vai para a Índia, encontra alguma coisa, você vai para um mosteiro budista lá no Tibete, no Himalaia, e você vê aqueles homens fechados dentro de um mosteiro, vestidos de laranja, todo mundo quietinho, comendo arroz e rezando, e rezando, e rezando. Depois você vai lá para o Oriente Médio e você encontra os judeus ali no Muro das Lamentações, fazendo seus pedidos, usando aquelas roupas engraçadas, né? Aquele chapeuzinho diferente, aquela barbicha também esquisita. Aí você vai para Meca, encontra as pessoas dando volta, né? Ali em torno da Caaba, né? Que é considerada a pedra sagrada na cidade de Meca. E aí você vai para o Vaticano e você vê as pessoas adorando um Papa. Então, de um modo geral, a gente presta muita atenção nos detalhes exteriores da religião. Por que eles fazem isso, por que eles se vestem assim, por que eles vão para aquele lugar. Mas, transcendendo um pouco daquilo que exteriormente é demonstrado, a gente lembra que cada religião tem uma proposta de fazer com que o homem se conecte com Deus. E isso, dentro do homem, a gente não consegue ver, a gente não consegue analisar. Aqui no Brasil é muito comum a gente ver as religiões tradicionais na televisão, nos nossos bairros, né? Em cada esquina nós temos ali uma igrejinha, uma igrejona, um centro espírita. Então a gente vê as pessoas entrando e saindo e tendo curiosidade do que elas fazem lá dentro. Mas a gente esquece de se perguntar o que a pessoa sente quando ela entra naquele lugar. Porque a religião dela pode ser debatida. A gente já conversou sobre isso. Nós falamos sobre dogma, sobre filosofia, sobre isso, sobre aquilo. Mas a fé dela, a fé é inviolável. E aí quando nós começamos a olhar para as pessoas, compreendendo que aquilo que ela faz, aquilo que ela vivencia em termos de religião, é para ela um modo de elevá-la em direção a Deus, isso se torna algo muito positivo, muito proveitoso. Cada um com sua prática, mas todos com a mesma proposta. A doutrina tem essa característica de fazer com que nós tiremos de dentro de nós algo que nos eleve perante Deus, diminuindo aquilo que exteriormente se tornaria uma prática exterior. Apenas uma prática materialista, apenas uma demonstração material da nossa própria fé. Todos esses elementos que Kardec apresentou para nós aqui, desse item, desse parágrafo número 5, que fala sobre a doutrina espírita, ele serve para desenvolver em nós o nosso intelecto. Fazer com que nós continuemos acreditando, mas acreditando motivado por uma razão. Eu acredito porque isso para mim tem um motivo. Eu não acredito simplesmente porque eu gosto. A gente pode ver que se alguém diz assim, olha, eu adoro a doutrina espírita porque ela fala de coisa bonita. Então é aquele que ainda precisa se desenvolver em seus estudos para compreender que gostar, tudo bem, todo mundo gosta. Mas você viver realmente os seus princípios, e a gente lembra que quando se fala em doutrina espírita, como seu próprio nome fala, né, que é uma doutrina, é uma filosofia, ele não tem aquele objetivo de fazer com que o homem busque Deus através daquilo que o mundo oferece para ele, mas faz com que ele compreenda o mundo que está à sua volta e interiormente ele consiga se elevar. Então nós começamos a entender, a alma sobrevive, a alma não sobrevive, a alma pré-existe ou não? Para onde vai a alma quando ela vai? E nesse caso você não acredita, mas você estuda, você pega um depoimento, você começa a analisar exatamente aquilo que foi transmitido. Se surge alguma dúvida, você pode recorrer a novas fontes, você pode duvidar, você tem o direito de fazer tudo isso. A gente começa a olhar para o mundo e ter uma compreensão diferente. Então não é simplesmente você vai se aproximar de Deus simplesmente porque disseram que você vai se você seguir, mas ele traz para você uma proposta em que você vai ter que buscar recursos dentro de si mesmo para poder se elevar a essa busca. A Andréa colocou, né, como a G é muito questionadora, ela disse que está na religião certa, ainda bem. Pois é, né? Mas é natural, viu, Andréa? Muitas vezes as pessoas são muito pois é, né, Luciana? As pessoas são muito questionadoras em todas as religiões, só que às vezes a paixão e a aceitação daquele dogma para você é o suficiente. Então você passa, na verdade, a continuar questionando, mas questionando para fortalecer aquilo que você acredita, você não faz um questionamento contrário. Então essa é a proposta que a gente tem, essa liberdade de você questionar. Eu já falei para vocês, né, que quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente acaba ficando mais independente, mais ousado. Então se por acaso a gente estiver lendo um livro
e ali tiver dito, né, que Kardec disse que tal coisa funciona dessa forma. Se eu disser assim, eu não acredito em Kardec, muitas pessoas vão arregalar o olho e vão dizer assim, mas por que você não acredita? Eu não acredito porque eu não concordo com ele. E aí, não concordando com ele, a doutrina simplesmente faz assim, como Kardec já fez. Se você não concorda, você precisa então você precisa apresentar uma nova forma de analisar essa questão. O próprio Kardec colocou isso, ele disse, se você acha, que ele colocou isso no livro O que é o Espiritismo, ele disse para nós assim que se você tiver uma outra filosofia que seja melhor que o Espiritismo, me apresente que eu aceito. Mas não me venha com dogmas, não me venha com argumentos que não tenham fundamentação. Então o próprio Kardec se colocou à disposição de aceitar novas ideias, não necessariamente abrir mão do Espiritismo, porque aquilo que foi comprovado, para ele é definitivo. Para quem é médium, a certeza do mundo espiritual é quase inquestionável. E quando eu falo quase inquestionável, é porque nós temos muitos médiums que têm dúvidas realmente do mundo espiritual. Enquanto que outros médiums que vivem a experiência mediúnica de um modo ostensivo, não têm essas dúvidas. Então, se você tem dúvida de que você é um espírito imortal, busque respostas. Eu não vou acreditar em reencarnação porque está escrito no livro dos Espíritos que a reencarnação existe. Os Espíritos me apresentaram aquilo. Cabe a mim agora buscar, buscar informações, buscar argumentações que me convençam disso. Porque às vezes nós pegamos o livro dos Espíritos e a gente fala assim, a reencarnação existe porque os Espíritos disseram. Eu vou dizer, e daí que eles disseram? Eu continuo não acreditando. Os Espíritos vão dizer, não tem problema, meu filho, vai estudar que você vai conseguir chegar a essa conclusão. Então, na verdade, o livro dos Espíritos, para muitos de nós, acaba se tornando quase que uma Bíblia, em que você não pode questionar. E que Kardec é quase que um Deus, você não pode duvidar dele. Você pode duvidar de Kardec, você pode duvidar do livro dos Espíritos, de toda a codificação, você pode duvidar do que você quiser. Só que essa dúvida precisa ser solucionada. Se você duvida por duvidar, significa que você não compreendeu ainda a doutrina. Porque ela é progressista, vocês se lembram disso? Kardec diz que se por acaso a ciência apresentar um argumento, apresentar um fato, que o Espiritismo não concordava, o Espiritismo vai acompanhar, porque a ciência ela traz para nós através de um método racional. Por isso nós temos liberdade absoluta de fazer tudo. Até mesmo Jesus, por exemplo, eu não acredito em Jesus. Muita gente põe a mão no rosto e fala assim, você não acredita? Não acredito. Não acredito que você não acredita. Eu não acredito. Qual é o problema? Eu vou para o inferno por causa disso? Eu vou ser castigado por causa disso? Então, na verdade, a dúvida, o questionamento é da nossa natureza. Tudo aquilo que você apresentar de dúvida, você tem a capacidade de buscar informações para dissipar essa dúvida. Hermes colocou lá em cima, né, meu livro Basposta, tão antigo que fui abri-lo, deu até alergia devido ao pó, né? Pois é, precisa abrir. A Miriam colocou, né, eu era criança, quando minha mãe viva, vivia a experiência da psicofonia. E olha assim, né, eu meio desconfiado, eu pensava, minha mãe está doida, né? Pois é. Então a gente sempre pensa assim, que você tem que acreditar porque está escrito. Não, você tem que acreditar porque você se convence. O que a doutrina apresenta para nós são direções. A ideia da reencarnação é aquilo que traz para nós uma resposta lógica para aquilo. Cabe a você agora seguir o caminho da reencarnação, estudando cada um dos seus detalhes. A mediunidade também é uma proposta, te apresentou um caminho para você compreender a comunicação com os espíritos. Agora você não precisa acreditar, basta que você estude um pouco mais, que você leia um pouco mais, e aí você vai se aprimorando. Isso desenvolve em nós o raciocínio, isso desenvolve em nós o intelecto. E não você dizer assim, olha, o Espiritismo diz que Deus existe. E se eu não quiser acreditar em Deus? Aí eu vou parar e mas peraí, eu tenho que compreender o que ele quis dizer com isso. Não é simplesmente aceitar ou não aceitar por uma questão de marra, de ser aquele garotinho birrento assim, né? Aquele birrento de narizinho escorrendo assim, fazendo um birra, dizendo eu não acredito, eu não acredito. Não, isso é infantilidade. Isso é imaturidade. Agora, se tem uma informação que é duvidosa, por que não buscar respostas para ela? Por que não ter o direito de duvidar? O Hermes colocou, um dia após ter dúvida, a resposta vem em seguida. A gente vai descobrindo muitas vezes, Hermes, nós temos pessoas que passam uma existência inteira buscando respostas e não acham. Porque a sua vida ela gira em torno, né, da sua transformação pessoal. E não simplesmente de você se desenvolver intelectualmente. Por isso, dúvida faz parte da nossa natureza. Todos nós um dia começamos a partir desse caminho. Eu tenho minhas dúvidas, muitas vezes tenho um abalo da fé,
das dificuldades que eu tenho, dificuldades pessoais que eu tenho, e isso não muda em nada as minhas convicções, aquelas que eu já conquistei. Elcio colocou: o questionamento é importante para o entendimento. Um questionamento inteligente e a perseverança na busca de resposta. É isso que a doutrina espírita propõe. Se você tem dúvida e você desiste, você vai continuar naquele silêncio, vai continuar naquele vazio, sem conseguir se esclarecer. Bom, pessoal, aqui o nosso próximo item. Vamos em frente aqui. Kardec fala sobre a morte espiritual, que é um outro tema também bastante instigante. A gente vai trabalhar ele na próxima meia hora. O que significa a morte espiritual? Que também é uma dúvida, né? Porque às vezes nós lemos em muitos livros um indivíduo que desencarnou e depois ele sofreu uma morte espiritual. Aí ficam aquelas interrogações. O que significa isso exatamente? Vamos lá então. A questão da morte espiritual é um dos princípios novos que marcam os passos do progresso da ciência espírita. A maneira pela qual foi apresentado em certa teoria individual fez com que primeiramente fosse rejeitado, porque parecia indicar, num dado tempo, a perda do eu individual e assimilar as transformações da alma à matéria, cujos elementos se desagregam para formar novos corpos. Isso quer dizer o quê que ele apresentou para nós aqui? Que foi colocado para Kardec naquela época, sugerida a ideia de que a alma também pode se decompor, de que os elementos da alma podem se desagregar e, consequentemente, o indivíduo deixar de ser, deixar de existir. Os seres felizes e aperfeiçoados seriam, na realidade, novos seres, o que é inadmissível. A equidade das penas e dos gozos futuros só é evidente com a perpetuidade dos mesmos seres, gravitando a escala do progresso e se depurando através do seu trabalho e dos esforços de sua vontade. Então, para a gente falar dos espíritos que alcançaram essa posição de felicidade e de perfeição, e de viverem experiências semelhantes a partir dali, foi, na verdade, uma questão de merecimento, e não simplesmente uma questão de influência ou uma questão de escolha. E por ser merecimento, dependeu do trabalho e do esforço de cada espírito que alcançou essa condição. Assim como o fato de nós estarmos hoje nessa condição atual, também foi uma questão de merecimento. A gente para e olha assim e fala assim: nossa, que vida difícil que eu tenho. A nossa vida ela é bastante confortável comparado com os mundos primitivos, em que a vida e a morte é uma questão de detalhe. Hoje nós estamos trabalhando em detalhes de conforto, em detalhes de posição, detalhes de sensação, de sensações, de impressões. No passado nós buscávamos simplesmente a nossa sobrevivência. Então já saímos dessa condição. O trabalho continua, muitas vezes bastante árduo, mas agora buscando novas condições. Então, quer dizer, todos nós estamos ali por merecimento, ascendendo gradualmente nessa escala evolutiva. Deixa eu ver aqui. Tais eram as consequências que se podiam tirar a priori dessa teoria. Entretanto, devemos convir, ela não foi apresentada com a presunção de um orgulhoso que vem impor o seu sistema. O autor disse modestamente que acabava de lançar uma ideia sobre o terreno da discussão e que essa ideia poderia surgir uma nova verdade. Então, quer dizer, foi apresentada uma nova ideia de que era possível que a alma deixasse de existir. Mas para debate, não para fazer uma afirmativa. Segundo a opinião de nossos eminentes guias espirituais, ele teria pecado menos pelo fundo do que pela forma que se prestou a uma falsa interpretação. É por isso que eles nos exortam a estudar seriamente a questão. É o que vamos tentar fazer, baseando-nos na observação dos fatos que ressaltam da situação do espírito em duas épocas capitais, do retorno à vida corporal e da volta à vida espiritual. No momento da morte corporal, vemos o espírito entrar em perturbação e perder a consciência de si mesmo, de maneira que ele nunca é testemunha do último suspiro do seu corpo. Aqui é interessante essa passagem, né? Quando a gente lê, por exemplo, acho que o livro que tratou esse momento de um modo mais detalhado foi o livro Voltei, do espírito Frederico Figner, o irmão Jacó, através do Chico Xavier, né, em que ele falava sobre aquele momento, né, que você
passa de um ser encarnado vivendo aquele momento de desprendimento para se tornar um desencarnado. E ele relata então ali as dificuldades que ele enfrentou. E era um espírito equilibrado, era um espírito trabalhador, era um espírito que bem relacionado com o mundo espiritual, em virtude, né, da sua elevação moral e tudo mais. E ele contava, né, esse momento de quem sou eu, onde estou, o que está acontecendo, quem é você e coisa e tal. Então, isso porque ele viveu essa lucidez desse momento, creio que isso é uma opinião pessoal, naturalmente, creio que seja por uma forma proposital, para que essa experiência fosse relatada depois. Assim como nós tivemos já outros espíritos que desencarnaram e acompanharam o momento do seu sepultamento, que a princípio seria para ele uma prova bastante difícil, e de fato o é. Eu acho que para nós acompanharmos, por exemplo, o nosso funeral, é algo que vai proporcionar para nós alegrias, por vermos a comoção que nós provocamos nas pessoas que gostam de nós, decepção, por vermos a indiferença de pessoas que nós achávamos que não eram indiferentes, revolta por vermos situações, indiferença por outras também. Então muitos espíritos passam por essas experiências e tiveram depois a oportunidade de trazer para nós o relato de como eles se sentiram. E aí então a gente começa a ter uma noção de como é, como não é. Então Frederico Figner talvez tenha sido o espírito que relatou com o maior número de detalhes essa experiência. Então, como Kardec coloca, que ele nunca é testemunha do último suspiro de seu corpo. O Hermes colocou, mas o importante é saber que no momento do último suspiro perdemos a consciência. O Figner, quando ele trouxe para nós, né, Hermes, ele falava, né, ele ficou lúcido, ou entre aspas, acordado, né, não lúcido, mas acordado, e foi trazendo para nós esses relatos meio estranhos, meio diferentes e tal, algo que para nós é muito difícil de racionalizar, só vivendo mesmo para saber, né. Eu já falei para vocês, eu contei uma experiência meio bizarra que eu já vivi. Fiz uma cirurgia há uns tantos anos e naquela época li um pouco de doutrina e tal, e veio aquela ideia, né, como será o momento da morte. E aí então fiz essa cirurgia, fui lá, era anestesia geral, centro cirúrgico, deram aquela beliscadinha no meu braço e começaram a injetar aquela coisa. E eu falei assim, eu não vou dormir, eu quero saber a hora que eu vou dormir. E fiquei acordado, obviamente que eu fui ver isso uma hora depois da cirurgia, né? Mas eu ficava resistindo, assim, eu quero saber exatamente o momento em que eu vou dormir. E me deu uma aflição, porque eu vi ali o anestesista colocando aquela máscara de oxigênio no meu rosto, aquela coisa apertada, aquela zonzeira que dava na cabeça e tudo mais. Uma coisa meio doida, né? Acho que é só espírita, quando começa a estudar demais, ele fica meio alucinado, né? Ele fica meio tantando as ideias. Eu acho que eu passei por essa fase, de querer descobrir na prática como as coisas funcionam. E aí então eu quis saber, assim, vou saber exatamente como as coisas acontecem. A gente fica meio doido, né, Kelly? Pois é. E aí então, quer dizer, eu não vi o momento do último suspiro, né? Meu último suspiro eu acordei quando eu estava dando tapinha no meu rosto, dizendo, acabou a cirurgia. Mas aí eu estava assim, não, eu vou olhar e vou contar para todo mundo como foi. Só conto para vocês que eu fiquei resistindo, né? Tudo ok com o som, né, pessoal? Me dá um ok só para o Hermes se orientar, por favor. Beleza. Vamos lá, então. Pouco a pouco, diz para nós aqui Kardec, a perturbação se dissipa e o espírito se reconhece como o homem que sai de um sono profundo. Sua primeira sensação é a da libertação do seu fardo carnal. Depois vem a emoção da visão do novo meio onde ele se encontra. Essa emoção pode ser uma emoção positiva ou não. Isso vai depender naturalmente da condição do espírito, né? Porque ele pode, como Frederico Figner relatou para nós, ele viu ali sua filha, viu também espíritos amigos que estavam próximos e tal, e ele se sentiu muito feliz, porque ele tinha consciência do que estava acontecendo. Ele sabia que a doença dele era uma doença que o levaria à desencarnação, estava acompanhando o momento em que ele estava desencarnando e depois reencontrou de uma forma muito suave, né, os amigos espirituais nesse novo mundo. Mas ao mesmo tempo nós encontramos espíritos que relatam também que depois de terem vivido essa experiência da desencarnação, se depararam com aquele tumulto, né, aquela briga da consciência com os sentimentos, aquele tumulto de culpa, de perseguição, de medo, né, aquela tempestade. Então, enquanto uns desencarnam assim, né, sob a imagem do pôr do sol, outros acordam com aquele ventania, tempestade, barulho, chacoalhão e tudo mais, né? Então, cada um tendo ali uma condição da sua desencarnação. Acha-se na condição de um homem a quem se cloroformiza para fazer uma amputação.
e que é transportado durante seu sono para outro lugar. Essa palavra cloroformiza nada mais é do que anestesia, já que a palavra cloroformiza, a palavra anestesia não tinha sido ainda difundida, né, naquela época. Então ninguém conhecia anestesia. Todo mundo fala assim, você usa o cloroforme e a pessoa dorme. Então é curioso a gente ver aqui a linguagem que Kardec utilizou, porque era a linguagem da sua época, né? Então está aqui, se cloroformiza para fazer uma amputação e que é transportado durante seu sono para outro lugar. Isso também, lembrando aqui, quando se fala sobre a cloroformiza para fazer uma amputação, é que as cirurgias abdominais, cranianas, torácicas, elas não eram realizadas naquela época. Não havia tecnologia para isso ainda. Então o máximo que se utilizava era o cloroforme para anestesiar alguém para fazer uma amputação. Então dá para a gente acompanhar também o que eles viviam naquela época em termos de tecnologia. Vamos em frente. Ao despertar, sente-se desembaraçado do membro que o fazia sofrer. Frequentemente, ele procura este membro, surpreendido de não mais o sentir. Da mesma forma, no primeiro momento, o espírito procura seu corpo. Ele o vê a seu lado, sabe que é seu e se espanta de estar dele separado. Só pouco a pouco ele se dá conta de sua nova situação. E isso, naturalmente, a gente lembra que para os espíritos que têm um conhecimento sobre essa realidade espiritual. Agora imagina alguém que tem ali uma crença específica em determinada ideia do mundo espiritual, aí de repente ele acorda, se dá conta de que está ali junto de um corpo, e ele começa a se perguntar, né, o que eu estou fazendo aqui, o que é isso do meu lado? E começa então a surgir aquele pavor, surgir aquela aflição, aquela angústia. E por esse motivo, então, né, ele muitas vezes foge. Quantas vezes o espírito corre e diz assim, olha, eu estava num lugar que eu vi meu corpo ali, uma coisa desesperadora, uma coisa meio maluca. Mas ainda bem que eu estou aqui de novo, ainda bem que eu acordei, porque parecia um pesadelo. E aí ele passa durante muito tempo, até que ele começa a se esclarecer. Eu acho que o filme Ghost traz para nós uma ideia, embora romanceada, do que é exatamente esse momento, né, de perturbação e de reconhecimento que o espírito tem. Então a gente lembra que o personagem, no momento em que ele desencarnou, por causa daquele assalto, ele foi até o hospital acompanhando o seu corpo, ficou na dúvida vendo o que estava acontecendo, veio um outro espírito conversar com ele, e aí então ele foi gradualmente se adaptando, mas a sua consciência foi bem rápida, embora tenha sido pavorosa para ele, porque ele não entendeu bem o que estava acontecendo. Já no filme O Sexto Sentido, essa experiência já foi mais duradoura. Vários dias se passaram até que o espírito tomasse consciência que ele tinha desencarnado. Então nós temos dois filmes, assim como também o outro filme, Os Órfãos não. Como é que chama aquele filme da Kim Basinger? Falei, gente, qual é o nome daquele filme? Os Outros, não Os Órfãos, Os Outros. Os Outros mostra a mesma coisa. O espírito também num estado de perturbação, muito profundo, vivendo uma realidade paralela e negando essa realidade. Então isso para nós, embora seja filme, nós temos relatos de espíritos que trazem exatamente o mesmo depoimento, ou algumas vezes até mais dramáticos que isso. Então, como foi colocado, só pouco a pouco ele se dá conta da sua nova situação. E esse pouco a pouco ele pode ser, né, interpretado através de reticências, né, através de reticências bem compridas, porque para alguns pode ser imediato, para outros um pouco mais prolongado. Nós, como temos esse conhecimento do plano espiritual, embora nós não aceitemos, porque você ser espírita te dá conhecimento, mas não te dá preparo, por exemplo, para você abrir mão da sua família, abrir mão dos seus entes queridos, de você ser abruptamente retirado do seu meio e imaginar seus pais, seus filhos, seus familiares, né, esse apego afetivo que a gente tem, para nós é muito difícil também. Então o espírita, quando ele desencarna, ele vai chorar, ele vai lamentar pelo fato das coisas terem acontecido daquele jeito, mas o seu conhecimento vai fazer com que isso se transforme, com que isso o ajude, né, nessa aceitação, nessa conformação. Continuando. Neste fenômeno, operou-se apenas uma mudança de situação material, mas no moral, o espírito é exatamente o que ele era algumas horas antes. Ele não sofreu nenhuma modificação sensível.
suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos. As mudanças que podem sofrer não se operam senão gradualmente, por influência do que o cerca. Em resumo, só houve morte do corpo. Para o espírito, só o sono existiu. Então aqui a gente já começa, né, a entender que o espírito não muda o seu caráter por aquilo que ele é. Nós já conversamos sobre, usando aquele exemplo da viagem, né, que você vai até um aeroporto, vai até uma estação rodoviária, ferroviária, você embarca então ali no transporte, e aí quando você desce do outro lado você está mais cansado da viagem, mais isso, mais aquilo, mas quando você desembarca do veículo, você é a mesma pessoa. Você não deixou de ser pelo nome que você tinha, você não deixou de ser por aquilo que você acreditava, pelo emprego, pela ocupação que você tinha, pelas pessoas com quem você se relacionava de um modo saudável ou de um modo nocivo, ou de um modo perturbador, não importa. Então você continua carregando esses mesmos valores. E aí somente gradualmente, como o Kardec colocou, você vai mudando, porque aí então você sai da sua casa, você sai do seu ambiente. E aí você vai para um outro lugar onde você vai conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes daquele onde você vivia. E aí você tem duas situações. Ou você se afiniza com esse grupo, ou você resiste a essa afinidade. Se por acaso você vai para um grupo mais elevado, vamos supor que você desencarna e tem o privilégio de desencarnar num meio onde espíritos amigos estão presentes. Espíritos esclarecidos, espíritos bondosos, generosos. É natural que a gente se sinta contagiado por isso. Uma pessoa que te trata bem, você naturalmente começa também a tratar os outros de um modo mais educado, de um modo mais carinhoso, mais generoso. Num lugar onde as pessoas não vivem a vulgaridade, e se por acaso você tem aquele hábito da vulgaridade no seu dia a dia, quando eu falo vulgaridade, é o modo como você se comporta, o modo como você se veste, o modo como você fala, o modo como você pensa. E aí você vai para um outro lugar em que as pessoas pensam de modo mais elevado, mais equilibrado. Nós nos sentimos, na verdade, constrangidos de continuar tendo aquele comportamento. Porque um comentário que você faz é um comentário que não se encaixa com as pessoas que estão ali. Então você vai naturalmente se moldando, se adaptando a esse novo meio. A mesma coisa acontece de um modo negativo. Basta a gente lembrar, principalmente na nossa época de adolescência, quando a gente ia para as viagens com os amigos, para os acampamentos, para a praia, para a casa de outros amigos e tal, e vive aquela balada o tempo todo, né? A gente chega em casa insuportável, trazendo mania dos outros. Começa a falar palavrão, começa a agir de um modo que ninguém agia, de repente chega em casa e todo mundo fica te olhando e fala assim, estou te estranhando o que você está fazendo, você não era assim? Então crianças e adolescentes, de um modo geral, são desse jeito, né? Trazem sempre a mania dos outros. Nunca, por incrível que pareça, uma mania positiva, né? Sempre algo negativo que vem perturbar. E depois tem que fazer aquela doutrinação novamente, né? Aquela doutrinação de para de fazer isso, para de falar desse jeito, para voltar ao que era normal. Então, o espírito vai se mudando, né? Até sotaque carioca. Olha, Miriam, eu passei 2 dias aí no Rio, eu não peguei sotaque carioca. Sabe? 2 dias, ainda bem, né? Não falei pastel, continuei falando pastel de carne, não teve problema nenhum. Mas é muito comum. A gente muda, né? Muda essa ideia, né? Pois é. Então, agora a gente vê amigos, por exemplo, que vão para outros lugares, né? O Hermes, por exemplo, que tem ali, algumas vezes dá uma puxadinha pro gaúcho, embora seja carioca. Outros que moram no exterior, que de repente começa a falar do jeito dos nativos, né? Então isso é natural que seja assim. Então, moralmente, no mundo espiritual não é diferente. A Miriam adora pegar um sotaque, né, Miriam? Vamos lá, então. Na reencarnação, as coisas se passam de outra maneira. Então Kardec, abordando essa ideia da morte espiritual, ele fala, de um lado, como é a desencarnação e a adaptação do espírito a esse novo meio. E agora o retorno ao mundo físico. No momento da concepção do corpo destinado ao espírito, ele é tomado por uma corrente fluídica que, semelhante a um laço, o atrai e o aproxima de sua nova morada. A gente tem muito pouca informação a esse respeito. Talvez a mais detalhada, né, seja ali a reencarnação de Segismundo,
num dos livros de André Luiz. Então ele fala um pouquinho como é feita a preparação do casal, como é feita a preparação do espírito, a vinculação do espírito ao seu novo corpo e tudo mais. Mas muito pouca informação nós temos sobre isso ainda. Né? Como é essa atração, como é feita essa redução, como o espírito se ajusta ao seu novo corpo, naquele formato ainda de um embrião, depois de um feto e tudo mais. Então, muita coisa precisa ser estudada nesse sentido. Desde então, ele pertence ao corpo, como o corpo lhe pertence até a morte deste último. Entretanto, a união completa, a tomada de posse real, só acontece na época do nascimento. Aqui já entra um detalhe interessante que Emmanuel fazia um comentário num dos seus livros, que o espírito demora ali por volta de 6, 7 anos de idade para poder tomar consciência plena de que ele é um espírito encarnado, para que ele possa tomar posse completa do seu corpo físico. Então a gente já entra ali, talvez uma interpretação que a gente possa fazer complique um pouco mais, né? Então está ali o capítulo 13, né, a reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz. Então, esse período de ajuste que o espírito tem logo após a sua desencarnação, a sua reencarnação, ela também é um tema que precisa ser estudado com detalhe, né? Desde o instante da concepção, ou seja, no momento em que é formado ali o primeiro zigoto, aquele zigoto em que o espírito começa então a vivenciar de fato a sua experiência encarnatória, né, as primeiras impressões que ele tem, desde o instante da concepção, a perturbação toma conta do espírito. Suas ideias tornam-se confusas, suas faculdades se anulam, a perturbação vai crescendo à medida que o laço se estreita. Torna-se completo nos últimos tempos de gestação, de maneira que o espírito nunca é testemunha do nascimento do seu corpo, mais do que foi de sua morte, não mais do que foi de sua morte. Ele não tem disso nenhuma consciência. E é interessante a gente ver um relato como esse, né? Essas palavras de Kardec, elas foram pouco utilizadas na codificação de um modo geral, falando assim de um modo tão, né, passo a passo da coisa. Então é assim também. Teve até um detalhe interessante de uma psicografia que foi publicada, não me recordo onde, que falava de um espírito que trouxe uma psicografia enquanto ele estava durante a sua gravidez, durante a sua gestação. Então ele falava o que ele sentia, falava o que ele ouvia e tudo mais, né? A pergunta é possível que isso aconteça? Não é impossível, né? Mas o fato de não ser impossível, né, não anula o valor, né, daquilo que ele trouxe. Então ele falava sobre qual é o grau de conhecimento que ele tinha, de compreensão, mais ou menos como um espírito que se emancipa durante o período de sono, do seu período em que ele dorme. Então esse espírito trouxe esse depoimento, né? Qual é o grau de veracidade dele eu não posso dizer para vocês, né? Só trouxe a título de curiosidade. Então, durante a gestação esse espírito se comunicou. Verdade ou não, a gente deixa para ser estudado, né, numa outra oportunidade. A partir do momento em que a criança respira, pouco a pouco a perturbação se dissipa. As ideias gradualmente retornam, mas em outras condições quando da morte do corpo. Então ele já começa a ter uma noção no momento em que ele começa a se desenvolver. O Elcio colocou, né, seria Minha Vida em Gestação. Não, era uma mensagem, o Elcio, não era um livro não. Tá? Se por acaso esse é um livro que você colocou, é livro esse daí que você trouxe? Ou é título de mensagem também? Coloca para nós aí, por favor. Um livro? Então tá aí uma sugestão de livro para quem quiser ler, né, a título de estudo, de curiosidade. Está ali A Minha Vida em Gestação, né? O que eu li foi só uma psicografia mesmo do espírito que trouxe essa informação. Bom, no momento em que a criança respira, pouco a pouco a perturbação se dissipa. As ideias gradualmente retornam, mas em outras condições, quando da morte do corpo. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam simplesmente entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, como no retorno à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam pelo estado latente, ou seja, ficam ali então adormecidas e vão gradualmente se desenvolvendo conforme o espírito vai adquirindo maturidade física, maturidade psicológica, maturidade intelectual. Há aqueles espíritos que a gente vê
que muitas vezes com 3, 4 anos de idade já começa a mostrar um talento acima do normal. Mas a gente vê que é um talento mecânico. Teve até um vídeo de um garotinho japonês que tocava piano, que era uma coisa absurda. Devia ter uns 4 ou 5 anos, vocês devem ter visto no YouTube, que isso aí foi bem difundido. Então o garotinho se sentava ali ao piano e começava a dedilhar de uma forma assim, como se fosse assim, um estudioso de muitos anos. Mas a gente vê que muitas vezes uma habilidade surge para o espírito, ou então um intelecto, né, uma maturidade, uma genialidade, começa a ler mais cedo, fazer cálculos mais cedo, demonstra ali uma habilidade artística, uma engenhosidade diferente das crianças da mesma idade, mas a gente vê que é algo mecânico, porque psicologicamente ele não conseguiu amadurecer. Algumas vezes nós vemos também, teve até um caso de um jovem, de uma criança, na verdade, que tinha ali por volta dos seus 6, 7 anos de idade, que era uma pregadora numa igreja evangélica. E ela pregava, né, teve até um outro americano, um garotinho americano de 5 anos de idade também, a mesma coisa, os pais o vestiam com terninho, com gravata e tal, ele se apresentava diante da comunidade, abria a Bíblia e começava a gesticular, a falar, lia sobre aquilo que estava sendo falado, decorava versículos com muita facilidade, mas ali a gente vê mais uma vez também a questão mecânica, porque ele fala aquilo que ele acha que deve falar, recita aquilo que ele já aprendeu, mas ele não tem maturidade para poder analisar filosoficamente aquilo que ele está falando. Então a gente vê que algumas vezes esses talentos, essas habilidades, acabam surgindo, e até mesmo a questão do caráter. Uma criança que é mais generosa do que a outra, algumas vezes uma criança muito perversa. Tivemos um caso de um jovem de 11 anos de idade que pegou prisão perpétua na Inglaterra por ter assassinado outros amigos fechando dentro de um baú. Colocou 3 crianças lá dentro, fechou e se divertiu com isso. As 3 crianças morreram, então aos 11 anos de idade ele pegou prisão perpétua. Então a gente vê por quê que nós vemos essa perversidade também. Ele faz essa coisa porque para ele traz uma sensação, mas ele não tem maturidade para analisar as consequências. Porque do contrário, certamente ele não faria isso. Então a gente vê que aquilo que surge nessas crianças, surge de uma forma mecânica. E com o passar do tempo, a maturidade intelectual, moral, faz com que ele comece então a utilizar aquilo de um modo mais proveitoso. Porque por enquanto a gente vê isso, que essas crianças elas se tornam quase que um personagem circense. Vai televisão, todo mundo faz apresentação e tudo mais, mas o que a criança exatamente pensa a respeito disso? Ela só sabe que sabe fazer aquilo. Mas o que ela pode de fato fazer aquilo, a não ser chamar a atenção das pessoas? Observem bem isso. Toda vez que vocês encontrarem com uma criança que apresenta um talento especial, tentem imaginar o que a criança pensa e sente a respeito disso, se ela tem compreensão do que está acontecendo. A gente vai ver que ela é simplesmente apresentada quase como se fosse uma aberração. Olha o que essa criança é capaz de fazer. E ela pinta, ela lê, ela escreve, tá, mas e ela? Tem a noção do que está acontecendo? Para a gente poder fechar, pessoal. Deixa eu pegar aqui, opa, passou um pouquinho. Está aqui. A vida corporal tem por objetivo desenvolvê-las pelo exercício, mas nem todas podem desenvolver-se simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o desenvolvimento de outra, enquanto que através do desenvolvimento sucessivo, elas se apoiam uma sobre a outra. É útil, pois, que algumas permaneçam em repouso, enquanto outras se desenvolvem. É por isso que na sua nova existência, o espírito pode se apresentar sob um aspecto completamente diferente, sobretudo se ele é menos adiantado que na existência precedente. Por exemplo, numa faculdade musical, a faculdade musical poderá ser ativa. Ele conservará, perceberá e, por conseguinte, executará tudo o que for necessário ao desenvolvimento dessa faculdade. Numa outra existência, será a vez da pintura, das ciências exatas, da poesia, etc. Enquanto essas novas faculdades se exercem, a da música permanecerá latente, conservando o progresso efetuado. Resulta daí que aquele que foi um artista numa existência poderá ser um sábio, um homem de Estado, um estrategista numa outra, sendo nulo do ponto de vista artístico e reciprocamente. Isso aqui é interessante Kardec falar, porque muitas vezes nós temos habilidades que para nós são curiosas. Mas vamos supor que numa existência anterior eu tenha ali uma tendência à arte.
A criatividade, né, Miriam? Hoje, por exemplo, eu sou completamente zero à esquerda em termos de criatividade. A não ser para contar história, né? Para contar história eu sou bastante criativo. Mas nesse sentido não tem nenhuma. Mas eu poderia ter sido um grande criador no passado. Mas que a minha experiência atual fez com que essa experiência ficasse adormecida para que eu pudesse dar atenção a outras. Mas nós temos outros espíritos que vão se desenvolvendo de um modo gradual na mesma linhagem. Quem fala sobre isso é a dona Ivone do Amaral Pereira, num dos seus livros. Não me recordo exatamente qual deles, que eu sempre esqueço os livros dela, mas ela fala sobre Chopin. Frédéric Chopin, que era um grande amigo dela, amigo pessoal, como desencarnado, como espírito, que se manifestava, conversava com ela e coisa e tal. E num desses livros ela falou sobre as existências anteriores. Que numa ele foi poeta, outra ele foi um arquiteto, numa outra ele foi um pintor, nessa, como Chopin, ele veio como músico. E aí então a gente percebe que uma linha artística foi se desenvolvendo gradualmente, desenvolvendo habilidades, abrindo o leque de conhecimento que ele tinha nessa área. Mas se por acaso ele fosse um espírito que precisaria desenvolver-se moralmente, e a arte seria para ele um prejuízo, prejuízo no sentido de fazer com que ele desse mais atenção à arte, ao amor, àquela sensação e tudo mais, ele poderia trazer naturalmente a vontade, o amor pela arte, mas sem apresentar nenhuma habilidade. Porque a reencarnação, ela não anula de nós as tendências que nós temos. Ela pode anular um conhecimento, adormecer esse conhecimento, mas não necessariamente o desejo, o prazer que se sente daquele sentido, porque do contrário seria muito fácil, né? Bastaria a gente desligar todos os botõezinhos negativos que nós temos e nós nasceríamos santos. Todos nós santos, anjos, generosos e tudo mais. No caso das tendências, nós trazemos o conhecimento, ele pode ser benéfico ou não, diante daquela programação que nós elaboramos. Então tudo é muito bem programado. Esse é um lado curioso, né? O Hermes lembrou, não é curioso, a recíproca não é verdadeira. Quando encarnamos, esquecemos, e quando desencarnamos, nos lembramos de tudo, né? É a ideia, né? Porque na verdade é o corpo físico que limita o conhecimento. E quando você se liberta do corpo físico, aquelas tendências vão brotando de novo, né? Só que não de uma forma clara. Não de uma forma imediata. Porque muitas vezes nós desencarnamos focados numa determinada experiência. E enquanto nós não começarmos a ter um conhecimento amplo sobre a nossa existência, nós ficaremos fechados naquele mundinho. Aquele mundinho de preocupação, de lamentação, de sensações, de impressões. Então o espírito que nasce, que volta ao mundo espiritual pela desencarnação e leva, né, consigo o equilíbrio, a serenidade espiritual, ele naturalmente vai se reconhecer no plano espiritual e ter lembranças daquilo que para ele é importante. A maioria de nós voltaremos para lá apenas preocupados, né? Olha, eu acabei de desencarnar, mas o meu nome é André, eu vivi em São Paulo, eu tive tantos anos, eu tinha lá um pessoal meio maluco no Pautal, que é aquela coisa toda, e nunca vou imaginar o que eu tive na encarnação anterior. E aí depois eu paro e falo assim, peraí, mas eu não sou somente o André, eu tive também outras experiências. E aí começam a brotar, podendo provocar em mim, esse é o detalhe, podendo provocar em mim abalos emocionais, desequilíbrios ou satisfação, dependendo do passado que eu tive. A Miriam colocou, não precisamos forçar a natureza natural, mas podemos sempre aprender, sem dúvida, de acordo com a necessidade. Pessoal, paramos por aqui por enquanto. Bastante coisa para falar sobre isso. Nós paramos na página 305, aqui no parágrafo que fala sobre as faculdades que se manifestam, estão naturalmente em relação com a posição que o espírito deve ocupar no mundo e com as provas que tenha escolhido. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima quinta-feira, o nosso próximo encontro. Beleza? Texto bem legal, pessoal, para vocês que nunca leram porque o meu é digital. O meu é digital versão Cell de Hermes. Para quem nunca leu o livro Obras Póstumas, ele traz textos como esse. Reflexões de Kardec que ele ficava ali guardando para ele mesmo, que se não publicassem, nós nem saberíamos que ele tinha pensado sobre tudo isso. Então vale a pena a gente dar uma refletida, uma reestudada sobre essas passagens. Tá? Então na quinta-feira a gente volta para darmos continuidade nesse nosso tema. Tá ali, o Elcio lembrou, Ivone do Amaral Pereira, o livro é Recordações da Mediunidade, né, que ele fala sobre a vida de Frédéric Chopin. Então para quem quiser, dá uma chegadinha lá no livro e depois releia esse trecho que é bem legal. Bom, pessoal, fechando por aqui. Cindyzinha, quem vai fazer para nós o encerramento? Você chegou a ver? Professor, vai fazer? Beleza, então. Professor, passando para você, voltamos em seguida para dar os recadinhos.
em PDF também, para quem quiser fazer uma pesquisada aí, vai achar em PDF. E é legal, bem bacana a gente conhecer um pouquinho sobre tudo isso.